Olá, querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim e mais uma vez falo com vocês diretamente dos estúdios da nossa querida ADC TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. Estamos nesse terceiro trimestre do ano de 2023, estudando com vocês a lição bíblica da classe de adultos de nossa escola dominical. Nós estamos nesse trimestre estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Pastor Douglas Batista escreve muito bem esta lição, que está muito bem encadernada pela nossa CPAD, e nós temos aprendido muito, uma oportunidade extraordinária de, além de revisitarmos textos e contextos bíblicos que são claros em nossa compreensão cristã, também adentrarmos a seara ideológica, política, sociológica, filosófica e estendermos o nosso cristianismo para o mundo secular e também visualizar o mundo secular e compará-lo na atualidade com aquilo que a Escritura está dizendo para nós nos dias de hoje. Chegamos na lição de número 8, então. A lição está proposta para o dia 20 de agosto do ano de 2023 e o tema está aí na tela, ele é muito sugestivo: transgênero. Que transrealidade é essa? Então, o nosso pastor Douglas Batista faz quase que um trocadilho aqui, porque o tema do transgênero, ele é um tema da atualidade e é um tema das pautas progressistas. E esse progressista a gente coloca em uma análise especial. Não é um pensamento que pensa no progresso da humanidade unicamente pelo viés cientificista, ou científico, melhor dizendo, não cientificista, mas é algo que está carregado de ideologismo e então prega essa emancipação do homem diante de Deus, de conceitos morais religiosos, e apela para uma nova sociedade onde o homem é o centro de tudo. E o homem, com suas fábulas, as suas maquinações, ele vai criando novos contextos, novos cenários, ele vai criando novos conceitos de vida fora dos limites morais, éticos e religiosos, e aí então ele vai inventando essa sociedade moderna, essa sociedade plural, essa sociedade inclusiva, essa sociedade progressista, que vai empurrando a história com a força das suas concupiscências. Então, ele faz, pastor Douglas Batista, esse trocadilho do transgênero, pega uma pauta progressista da atualidade, e aí ele vai questionar que transrealidade é essa. Então ele está claramente no título da lição, nos alertando sobre o poder da imaginação que domina, né, esse pensamento progressista, e o trocadilho fala sobre isso. Na lição de número 8, nós temos alguns objetivos, e esses objetivos estão aí na tela. Primeiro, explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões da identidade de gênero, as distinções entre cisgêneros e transgêneros e a questão da sexualidade. Então, nós vamos explicar o que é o cisgênero, o transgênero, e esses dois temas, eles têm como base a sexualidade humana. E aí, quando você pega ali, identidade de gênero, aquilo ali já é um eufemismo para a realidade do tema. Porque quando esse assunto ele começa a ser questionado, aí de 20 anos para cá, ele era tratado como a ideologia de gênero. Ou seja, é uma visão própria de um movimento político ideológico.
como isso vai sendo imposto sobre a sociedade, agora, então, essa temática ela vai ganhando uma nova nuance através desse novo nome, que na verdade é uma a atenuação da gravidade do tema. A ideologia de gênero vai falando então desse pensamento político sobre esse pensamento. Agora, a identidade de gênero parece ser algo que já está consolidado, confirmado e que tem todos os seus postulados aprovados pela ciência de uma forma tal em que você não pode mais nem questionar essa realidade. Quando a gente vai analisar então esse tema nas minúcias e com a profundidade que ele merece, nós vamos então perceber que não há respostas convincentes para que se afirme que essa identidade de gênero, que na verdade é a ideologia de gênero, já esteja totalmente confirmada pela ciência. Então, quando você misturar a ciência à ideologia política, você então está criando o cientificismo, que é o quê? Que é uma ideologia científica em prol de um pensamento ideológico. 2, reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. E o gênero, ele é humano. Ou ele é um gênero literário, não é? Que faz parte da gramática, ou um gênero gramatical, melhor dizendo, ou ele é o gênero humano, ou ele é o gênero que dá vida a determinada espécie. E 3, elencar os efeitos da ideologia transgênica. Então, nós vamos falar dos efeitos práticos do que isso está levando ao mundo, ou ao que isso está levando o mundo. E aí eu coloquei para vocês aqui, como subsídio já para o começo da lição, a evolução conceitual, o desenvolvimento da ideologia progressista. Então, como esse tema identidade de gênero, que é um eufemismo para a ideologia de gênero, como isso veio a surgir? Como chegou aos nossos dias esse pensamento? Então, a gente vai olhando para a história, principalmente do Ocidente, e a gente vai percebendo alguns pensamentos que marcam, que cunham a história, e aí então eles vão se sucedendo e construindo um cenário nos dias de hoje. Eu queria elencar para você, como professor, procure saber um pouco mais sobre o humanismo. O humanismo é aquele movimento que vai então pregar a centralidade do homem na história, o homem como a medida de todas as coisas, como você vê ali no nosso slide. E o pensamento primeiro do humanismo é enfrentar o poder clerical da igreja da época. Esse pensamento ele vem surgindo lá desde o século XII, do século XIII. É uma revolta do mundo secular contra o mundo religioso da sua época. E aí ele abre uma porta e precedentes que vão desembocar aonde? Lá no século XIX, no naturalismo. Então, não há um hiato do humanismo até o naturalismo. Há outras correntes filosóficas entre um e outro, mas eu quis destacar esses 4 que estão aqui na tela. Entre o humanismo e o naturalismo, a gente vai ter lá o reducionismo, o iluminismo, nós vamos ter ali vários outros movimentos. Mas destacando esses aqui. Humanismo, depois o naturalismo. Então é o pensamento estético de mundo surgido no século XIX a partir dos postulados de quem? De Charles Darwin. Ele viveu de 1809 a 1882. E isso começa a ser pensado a partir do seu livro A Origem das Espécies, que vai falar lá da teoria da evolução. E dentro da teoria da evolução, porque ela é tratada até hoje como teoria, porque há o elo perdido e ela não consegue se estabelecer como fato consumado, mas aceito pela sociedade plural, por essa sociedade secularizada, essa sociedade até então humanista. Então eles veem isso como algo que vai de fato confirmar que todos os postulados religiosos, teológicos e da fé, eles são meros mitos. Ok? Então, a partir dessa visão de mundo, dessa estética de mundo, da evolução das espécies, aonde
Dentro das espécies, os indivíduos mais fortes, eles vão então se sobressaindo numa seleção natural da espécie, chegamos aonde chegamos. Então, quando você vê, por exemplo, os postulados da teoria da evolução, e você vai com o tema que nós estamos vendo hoje, os dois vão ser antagônicos no final. Mas o mundo é assim, carregado de loucuras, e você não pode questionar muito nos recintos e nos círculos acadêmicos. Por quê? Porque ali a verdade ela é imposta, ela não é aberta ao diálogo plural das ideias. Mas continuando, depois desse naturalismo, quase na mesma contemporaneidade, nós temos surgindo então, o humanismo coloca o homem no centro, é um pensamento antropocêntrico, por assim dizer. Depois você traz a natureza como a divindade do século. Agora, a partir da natureza e da matéria, surge o materialismo histórico. Os expoentes são Karl Marx, 1812 a 1883, e o seu financiador, Friedrich Engels, 1820 a 1895. Então, eles vão falar sobre uma organização social da sociedade industrial. Então, a partir dessa visão mecanicista da Revolução Industrial, eles vão então desenvolvendo essa teoria político-econômica. E aí então nós temos agora o homem no centro, temos a natureza como a divindade, e a substância dessa natureza, a matéria, é aquilo que importa nessa questão materialista. Então, o pensamento marxista, ele é totalmente materialista e avesso aos postulados da fé. Então, é impossível você conciliar marxismo com cristianismo, por exemplo, marxismo com islamismo, marxismo com budismo. Na visão deles, tudo está dividido em classes, e essas classes elas vão oprimindo umas às outras, e aí você precisa desfazer essa estrutura social. E eles vão alegar que a família, como proposta pela Sagrada Escritura, é a primeira instituição opressora da humanidade, onde os homens vão então se sobressaindo sobre as mulheres e oprimindo mulheres e filhos e criando essa sociedade patriarcal. Veja que o pensamento vai todo se fechando e aí vai culminar na lição de número 8 que estamos estudando hoje. Chegamos ao século XX, temos o existencialismo. O grande expoente no século XX é Jean-Paul Sartre, um filósofo francês. Ele vai dizer que a existência humana precede a sua essência. De onde eu vim para onde eu vou, não importa. O que importa é eu aqui, não é? E eu preciso satisfazer aos desejos da minha própria existência. A minha essência, como eu não a toco, eu apenas a sinto por subjetividades, ela fica relegada ao segundo plano, e aí eu vivendo com os meus sentimentos, compulsões, etc., que importa. Então, a satisfação dos desejos é o pensamento que move esse existencialismo. E aí, dentro do existencialismo, você vai encontrar muitos agnósticos que creem em alguma espécie de força, de divindade ou algo superior ao homem, mas não um Deus pessoal, como o Deus da Bíblia Sagrada. Então, eles vão abrindo leques e leques e leques, interlinkando todos os seus pensamentos, e aí, então, eles vão chegando ao relativismo moral, ao relativismo das ideias, o relativismo da verdade. Mas aqui, na lição de número 8, o relativismo oriundo desse existencialismo, desse pensamento moderno, que é humanista, naturalista, materialista, vai desembocar aonde? No relativismo das ideias. Então a verdade ela não é mais absoluta, cada um possui a sua ideia, e aí quando, a sua verdade, melhor dizendo, e aí quando nós vamos individualizando as verdades, nós criamos então um panteão de verdades, e isso vai levar a um relativismo moral. Então, um pensamento teológico, filosófico, que impõe sobre um grupo de pessoas, de seguidores daquela comunidade, e Jesus disse a minha igreja. Então, o pensamento que une todas as pessoas que estão na igreja é um só. Então, esse código moral da igreja é algo que é opressor nessa visão existencialista. Por quê? Porque não há relativismos na verdade. Jesus ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade.
Ele não disse ser uma verdade. Ele não disse ser uma possibilidade de verdade. Ele não disse conter um pouco da verdade. Ele disse que ele é a verdade. Então o cristianismo ele é totalmente antagônico à visão progressista e toda a sua ideologia. De sorte que o cristianismo e o progressismo atual, eles não têm nada a ver um com o outro. Pelo contrário, são antagônicos, eles são opostos e eles são contrários. Então, todos os cristãos que pensam de forma progressista, eles são falsos cristãos, pseudo-cristãos. Eles estão enganados e enganando a muitos. Eles estão misturando sociologia, a política e outros pensamentos humanos com o evangelho. E nós não pregamos um reino terreno. Nós pregamos um reino vindouro. Nós pregamos um determinismo histórico, onde a história se deparará com Deus. E o Deus de Daniel, no livro de Daniel, está bem claro na estátua de Nabucodonosor. Ele é o Deus que conduz, que rege, né? Que controla a história dos reinos e dos homens, sejam eles grandes ou sejam pequenos. Então, esta é uma síntese para a gente. Nós temos aqui os objetivos da lição e nós temos aqui uma síntese histórica desta evolução do conceito da ideologia progressista. Identidade de gênero é um eufemismo, você está atenuando a gravidade do assunto. Hoje em dia é identidade de gênero. A pessoa está buscando a sua verdadeira identidade, mas também uma falsidade, uma falácia, um sofisma. Por quê? Porque a identidade do ser humano é o próprio Deus que o criou. Somos reflexos dele, na nossa imagem e na nossa semelhança moral com ele. Então, do jeito que ele quis se revelar, ele se revela na forma que o homem tem. E da forma como ele se mostra, é na semelhança que o homem tem com ele. Então, toda a nossa identidade, ela deve estar ligada à fonte da nossa existência. Por isso que o existencialismo, ele é tão perigoso. Por quê? Porque ele não se preocupa com essa essência, mas só com a nossa existência. E aí, então, nós temos o texto de ouro da lição, Gênesis 2:24, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Veja que não há uma terceira possibilidade aqui. Verdade prática, sexualidade bíblica é heterossexual, heterodiferente, sexos diferentes, biologicamente definida como sexo divinamente criado. Então, os sexos são criados por Deus, é uma provisão de Deus. E aí, então, nós temos... falamos do textuário, falamos da verdade prática, temos aqui a nossa introdução e nós vamos chegando na nossa lição. Esqueci de citar que a leitura bíblica em classe está lá em Gênesis capítulo 2, versos 7 e depois do 18 ao 25. Mas estamos no primeiro tópico da nossa lição e esse tópico tem por título Compreendendo o Pensamento da Transgeneridade. E aí a síntese desse tópico vai ser que o fenômeno da transgeneridade tem a ver com o questionamento da identidade de gênero. Vou sempre destacar aqui um eufemismo para a ideologia de gênero. Este assunto, ele não é científico. Esse assunto, ele é ideológico. E o que é a ideologia política? É o evangelho de uma religião social, como eu venho falando em outras lições aqui. Então, nós estamos hoje aqui para analisar, então, e compreender o pensamento da transgeneridade. No texto da lição, eu destaquei alguns trechos ali. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros, não é mais dos sexos, é dos gêneros. Eles inverteram a ordem dos fatores. O gênero é humano, e esse gênero humano é dividido em sexo, homem e mulher, masculino e feminino. Mas então o pastor está usando a linguagem dos ideólogos de gênero. É estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Então, você precisa assumir a loucura. Você vai estar negando a sua própria existência, que nós não estamos falando nem da essência
daquilo que é metafísico, do lado espiritual, da vida, da consciência. Não, nós estamos falando da massa substancial do nosso corpo. Né? Nós estamos falando das nossas células, do nosso código genético, nós estamos falando das nossas origens, daquilo que você pode ver e tocar. Eles negam isso em prol de uma ideologia política. Mas claro que tudo isso no final tem uma razão e na conclusão a gente destaca. Então, neste caso, avaliam que a relação sexual entre um macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social. Aqui entra o materialismo histórico de Karl Marx e Friedrich Engels, que vão falando dessa estrutura patriarcal, opressora e etc. E aí, como subsídio, coloquei ali para vocês. Ó, o termo gênero, ele vem do latim genus, que significa nascimento, família ou ainda um tipo. Então, tradicionalmente, o termo gênero é utilizado como um conceito gramatical de classificação de palavras, dividindo-se entre masculino e feminino, e também ao neutro. Embora em sua origem grega, genus ou geneia, o termo também fizesse referência ao sexo, foi somente a partir do século XV que esta associação passou a ser mais utilizada, ou seja, o termo gênero passou a ser sinônimo de sexo biológico dos indivíduos. Então, antes ele era um termo relacionado à gramática dos idiomas. Do século XV em diante, ele vai fazer, então, menção a nascimento, a família, a tipo e o conceito, então, do sexo biológico dos indivíduos. Já no relativismo desses tempos modernos, né, dominado por esse ideologismo político progressista, agora esse termo gênero ele vai assumindo uma nova nuance para atender os postulados da religião social da época, né, que é representada pelos ideólogos políticos progressistas. Ainda que, consequentemente, os termos masculino e feminino tornaram-se especificações de gênero, sendo o primeiro empregue aos machos e o segundo às fêmeas. E aqui está a fonte da nossa pesquisa. E aí nós temos o segundo subtópico, cisgênero e transgênero. Que loucura é essa? Então, o cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo do nascimento. Nasceu menino, se reconheceu menino, então ele é cisgênero. Então, além de você ser heterossexual, agora você também é cisgênero. E aí, então, tem o transgênero, ou disforia de gênero, classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo do nascimento. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado, se identificam com o gênero diferente do sexo biológico. Para aqui, querido, aqui há um ataque ao postulado bíblico da criação de Deus. Deus é bom em todo o tempo, tudo que ele faz é bom, mas ele cria o homem e agora o homem se vê em um corpo que não era para ser o dele. Ou seja, isso aí está muito complicado. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Então, acreditando nesse postulado progressista, aí então eles vão cada vez para mais longe de Deus e aí vão dizer que o sexo independe do sexo biológico que a pessoa nasceu. Ainda como subsídio, cada subtópico aqui eu trouxe um subsídio porque o assunto é muito vasto. A cosmovisão é a visão de mundo a partir do prisma de uma sociedade ou cultura. Então eu tenho uma visão, mas essa visão ela é coletiva, ela é uma cosmovisão. A militância progressista, através da imposição das suas ideias, ela impõe uma visão de mundo a partir dos seus postulados. Então, eles não respeitam as outras cosmovisões, eles querem que a deles seja a hegemônica sobre as outras. Eles impõem uma cultura sobre a já existente, atacando a moral, a ética e a fé das sociedades estabelecidas. Sempre falo nas minhas pré-aulas, nunca houve uma sociedade que se fundou a partir do ateísmo. O ateísmo ele é um pensamento individual e de centros acadêmicos, que nunca gerou nada. Nada vezes nada. E aí, então, aquilo que funda as sociedades, que são conceitos morais, éticos e de fé, são atacados por essa ideologia. No fundo, são usurpadores em busca de privilégios. Então, é aqui que a lição vai apontando. A ideologia progressista ela vai deformando, desordenando, desmesurando as massas
para dominar sobre elas. Os ideólogos progressistas, na sua grande maioria, são usurpadores do poder. Eles são tão desleais que querem usurpar o poder sem a pólvora, sem uma gota de sangue, sem uma guerra. Eles são covardes, inclusive, para lutar por suas ideias. Os postulados da identidade de gênero são totalmente contrários aos das Sagradas Escrituras. E a ordem, a forma, a medida da criação divina, e a ordem, a forma e a medida da criação divina. Eles também são antagônicos ao naturalismo da teoria da evolução, pois esse comportamento contraria a lógica da perpetuação da espécie e da própria seleção natural. Ora, se o naturalismo diz que o mais forte prevalece, e ele prevalece para manter a espécie existente contra a extinção dela mesma, então esse pensamento ele vai contra a ordem natural da própria espécie sobre a face da Terra. E no terceiro subtópico, transgênero e sexualidade. Então aqui nós temos uma lista aqui. O heterossexual é quando se tem uma atração pelo sexo oposto, o homossexual é quando é pelo mesmo, o bissexual é quando é pelos dois, o assexual quando não existe atração por nenhum, e nós temos o pansexual agora, quando a atração independe do gênero e você pode amar qualquer coisa, material e imaterial, assim por diante. E aí temos aqui mais subsídio para vocês. O padrão bíblico, além de perfeito, é incomparavelmente superior aos apelos progressistas da ideologia de gênero. Os papéis do pai e mãe, quando bem definidos dentro dos lares, darão aos filhos dos cristãos a inspiração correta para seus comportamentos diante do mundo secular. Lares desestabilizados são um ambiente perfeito para a proliferação das ideias progressistas, que se retroalimentam do ódio das pessoas traumatizadas pelas tragédias da sociedade atual. E que tragédias são essas? Vícios, prostituição, violência, maus tratos, tanto físicos como psicológicos. Eu fui criado numa casa que meu pai foi alcoólatra, violento, a mim, a meus 2 irmãos, a minha mãe, palavras terríveis, maldições, violência física, coação. E com 16 anos de idade, foi me apresentado o Evangelho do Senhor Jesus, e esse Evangelho foi redentor, ele me resgatou daquele contexto em que eu poderia me perder totalmente e para sempre. E eis-me aqui, diante dessas câmeras, falando com milhares de pessoas através da internet, né, falando de coisas tão essenciais, tão elevadas, tão maravilhosas como esses temas da nossa EBD. Então eu posso dizer que eu sou uma construção da graça, e que eu fui livre dessas maldições pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. E um moço tão jovem, hoje é pai de família, ministro do Evangelho, microempresário, uma pessoa bem-sucedida, conhece muitos lugares, teve o privilégio de, através do Evangelho, conhecer muitos lugares. Ou seja, eu sou não um privilegiado, porque o privilegiado é aquele privilégios, a lei para poucos, né? Eu não faço parte de uma elite de Jesus. Eu faço parte da igreja de Jesus, e o dom que ele repartiu comigo pelo seu Espírito Santo é que me levou a servir pessoas em muitos lugares, conhecer culturas, pessoas maravilhosas, e estar aqui diante de vocês dizendo: vale a pena seguir esse caminho, vale a pena seguir no seu ministério, vale a pena estar dando fruto no reino de Deus, porque isso é maravilhoso. Porque do outro lado há muitos traumas, vícios, prostituição, violência, maus tratos físicos, psicológicos e tal, que são o cenário ideal que retroalimentam o ódio para as pessoas então se afastarem de Deus e justificarem esse pensamento maldito progressista que domina principalmente a parte ocidental do hemisfério terrestre. 2. Reafirmando a visão bíblica de gênero e a síntese. A visão bíblica de corpo leva em conta a constituição biológica, depois a moral, né, que está dentro da razão, e a sexualidade, que é este acessório poderoso para a satisfação do homem e a perpetuação da sua própria espécie. Então, do texto da lição, tiramos no primeiro subtópico a constituição biológica. Nosso Senhor, ele ratificou que desde o princípio da criação, Deus nos fez macho e fêmea.
Então Jesus não mente, ele disse isso no Evangelho. Marcos 10:6. O ser humano é constituído de 3 substâncias. Uma física, que é o corpo, e 2 imateriais, que seria o espírito e a alma. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado por Deus. Leia o Salmo 139. Os cromossomos sexuais XY determinam o masculino e os XX determinam o feminino. E aí, quando a gente pega todos os nascimentos do mundo, em todos os lugares do globo, você vai fechar as estatísticas, sempre dá assim, em números redondos, 51 de mulheres, 59 de homens. Os homens morrem mais cedo, as mulheres vivem mais. A própria criação de Deus, ela está configurada para que sempre haja nascimentos. E essa ideologia maldita tem incutido dentro dos nossos das nossas jovens ou jovens e adolescentes, também jovens casados, que filhos são um problema, eles estão inclusive renunciando à maternidade e à paternidade. Como subsídio para esse primeiro subtópico, a teleologia. Toca forte nisso aqui, professor, isso aqui é maravilhoso. Do grego telos, finalidade, e logia, estudo, o estudo da finalidade. Tudo tem uma finalidade. E quando você cumpre a sua finalidade, você está alcançando o princípio teleológico. É o estudo filosófico dos fins, isto é, do propósito, do objetivo, da finalidade. Embora o estudo dos objetivos possa ser entendido como se referindo aos objetivos que os homens se colocam em suas ações, em seu sentido filosófico, teleologia refere-se ao estudo das finalidades do universo. Embora seja um tema filosófico, a teleologia se aplica a vários contextos, sendo que teologicamente falará do fim útil da criação, que é o próprio Deus, o sumo bem. Dessa forma, quando algo ou alguém cumpre sua função, está adorando a Deus e está fazendo bem, porque alcançou o fim ou o propósito útil da sua própria existência. E o fim útil do homem, o processo teleológico dele é adorar a Deus. E como eu vou adorar a Deus se eu nego, inclusive na minha essência, na minha existência, na minha natureza, dizendo que eu nasci num corpo errado? Está tudo errado, então. Então Deus não pode ser adorado assim. De sorte que este evangelho inclusivo, que quer abarcar essas pessoas iníquas, revoltosas contra Deus, também está errado. Porque nós precisamos desconstruir esses castelos, essas torres poderosas que a sociedade plural e ateia tem construído contra Deus. Isso não se encaixa com o Evangelho do Senhor. Por quê? Porque pelo princípio filosófico da teleologia, isso está totalmente errado. 2. A constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Ou aquilo que é certo e errado, para resumir. Padrão, né? 2 paredes, certo e errado, você fica ali no limite. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original de Deus. Ali, Efésios 4:24, que está citado na lição, e vos revestis do novo homem, que segundo Deus é gerado em justiça e santidade. Então, isso é estar na semelhança moral, justiça e santidade. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual, ela afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Então, lembra da teleologia? Se eu nasço com o sexo masculino e quero agir como se fosse feminino, eu estou indo contra a natureza do meu próprio sexo. Subsídio. Segundo as Escrituras, o ser humano foi criado com um caráter santo, separado do mal e perfeito, mas não possuindo a perfeição ou a infalibilidade, tanto que ele caiu. A regeneração, ou o novo nascimento, ela tem o potencial de nos trazer ao estado original dessa criação, nos remontando à santidade ideal, justiça e santidade, Efésios 4:24, impedindo que o pecado crie um reino em nós. Então a moral cristã, especificamente cristã, resumidamente, seria a capacidade de se compreender o bem ou o mal, o belo ou o feio, o ideal ou o real, o justo ou o injusto, etc., sempre tomando como base a palavra de Deus. Então, é na palavra de Deus que eu vou definindo a moralidade cristã, o bem ou o mal, o belo, o feio, o ideal, o real, o justo ou o injusto.
3. A constituição da nossa sexualidade, então. Deus também instituiu a sexualidade. Isso é um ato divino. Então não há nada de nojento, de impuro, né, de imoral no sexo. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca dessa realização conjugal, de cônjuge, de conjugamento, de encaixe, e também na procriação da espécie. Então, homem e mulher, eles têm que se completar e depois eles se multiplicam. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero, a sexualidade não são meros estereótipos de construção social. Isso está na gênese da nossa natureza. Como eu posso falar que o sexo é uma opção, né? Eu nasço qualquer coisa e depois eu vou me definir. Isso é loucura. Então, poderíamos afirmar, como subsídio da constituição moral, que a sexualidade não é um universo de infinitas possibilidades e práticas de coito, como a Kama Sutra ela tenta sugerir, mas uma visão ampla do universo que compõe o sexo, sentimentos. Então, o que faz parte do sexo? O que vem no pacote? Olha lá o que vem no pacote. Sentimentos, a completude, a plenitude, a confiança, a entrega, a partilha, a dependência. Ainda ontem de noite eu estava vendo um videozinho rápido no YouTube e ali passava o caso de uma senhora que casou virgem, só teve um marido, estava doente, ela foi lá no médico fazer uns exames, o médico pediu o exame de sangue e quando viu, ela estava soropositiva. Então ela chorou muito, por quê? Porque ficou ali declarado que ela foi vítima da infidelidade conjugal do seu marido. Então, na realidade, sexo seguro se chama casamento. E no casamento há conjunção de sentimentos, a completude de marido e mulher, né? A plenitude dessa comunhão, a confiança, veja que foi quebrada a confiança e a mulher, tadinha, acabou ficando soropositiva, ela se entregou, ela partilhou, ela dependeu e ela foi traída. Então, no sexo, tudo isso faz parte do pacote. Teleologicamente falando, não há lógica alguma na relação homoafetiva, que não apenas a satisfação egoísta de indivíduos desprovidos da moral e da espiritualidade cristã. Não há lógica na homossexualidade. Não há o que se justifique além do egoísmo. Dessa forma, o sexo é uma imposição da natureza, um estado de existência humana, não uma convenção social. Você nasceu para cumprir o seu papel e para postergar filhos no mundo, para que as sociedades e a espécie permaneçam. Imagina se todos nós renunciássemos a essa natureza, o que seria de nós? Ainda bem que sobre nós há um sentimento muito poderoso. O sexo, na verdade, é a maior força do universo. E quando ele não é bem tratado, como é o caso aqui da ideologia de gênero, ele vai gerar tragédias. Efeitos da ideologia transgênero. Síntese desse terceiro tópico. Os efeitos da ideologia transgênica promovem uma agenda completamente anticristã. E não adianta os cristãos aí que gostam, né, de confundir os termos, né, de pensarem no socialismo como partilha, né, pensarem no amor como caridade, coisas parecidas. Ou você pega o pacote inteiro ou não adianta pegar metade. Você será apenas, né, um instrumento ou massa de manobra na mão dos ideólogos que querem desconstruir a sociedade para governar sobre ela. São usurpadores, como eu já falei. Depreciação da heterossexualidade, então dessa diferença de sexos que se juntam no casamento. Ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual ou bíblica. Heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a heteronormatividade, que é um neologismo agora. O que seria essa heteronormatividade? É a norma dos diferentes. Então, eles se impõem sobre os homo. Então, eles precisam ser atacados. De novo, aqui você percebe a gênese marxista, de Marx e Engels, do materialismo histórico, dessa determinação histórica que eles pregaram a vida inteira. Então precisamos atacar a heteronormatividade. Então você cria o espantalho e bate nele. Na verdade, é a natureza que se impõe sobre nós, né? O sexo masculino depende do feminino e o feminino do masculino para que ambos gerem
né, a posteridade da espécie. Então é um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Então isso faz parte da nossa natureza, você está renunciando à nossa natureza, você parte para o campo da imaginação, aí você está na ideologia política, que é dominada por essa imaginação toda. Então eles vão atacando a sexualidade com esse termo, né, nefasto, heteronormatividade, com esse neologismo carregado de ódio contra a própria natureza e da criação de Deus. Então aqui, ó, heteronormatividade é um neologismo capcioso com fins mais político e ideológico que científico. O progressismo é um apêndice modernista do marxismo, que no fundo é um arcabouço de pensamentos ateus e anticristãos. Então eu coloquei aqui para você uma afirmação de Anselmo de Cantuária, que certa vez afirmou que o domínio dos termos é o princípio da sanidade mental. Então quando você coloca heteronormatividade, você está mudando o termo, criando um neologismo carregado de capciosidade com fins odientos de desconstrução daquilo que é norma. Falamos da moral cristã e eles atacam a moral cristã, o certo e o errado dentro do pensamento cristão, baseado na palavra de Deus e na realidade da nossa natureza. Porque se Jesus estivesse falando de algo inexistente, ele estaria no campo da ideologia como eles estão. Mas ele é a verdade, ele está falando de verdades. E ele que criou o homem, que impôs isso aos homens. Então não é uma questão ideológica, mas é uma questão evangélica, de fé, cristã. E aí então, quando você vai inventando esses novos termos para desfazer as verdades que estão já estabelecidas, você está numa guerra cultural. Agora, Anselmo de Cantuária, lá no século XIII, ele já falou que se você quiser combater essa guerra dialética de ideias e tal, você precisa dominar termos, você precisa conhecer palavras, você precisa lá na etimologia dos termos. Aonde nasceu essa palavra? Qual a evolução histórica dela? É por aqui que a gente deve caminhar para entender bem as coisas. E é através da imposição de novos termos que ideias são estabelecidas e um projeto de dominação de mentes e corações. Então eles vão sempre inventando palavras novas para atender à ânsia dessa sociedade que é movida por novidades. Porém, Jesus diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós não precisamos de neologismos, nós precisamos do logos, da própria mente de Deus que nos move no sentido da verdade. Construção de narrativas. A subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor-se aos aspectos biológicos. Para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal, cirurgia, redirecionamento sexual com pretensas soluções, na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. Então eles estão errados já no pensar, não é o corpo que está errado, é a mente dessas pessoas. Nós que tratamos com pessoas todos os dias, eu costumo dizer que a igreja é a bacia das almas, né? A gente está sempre ali lavando almas, tratando pessoas, a gente vê que toda essa disforia aí de pensamento, ela é oriunda do quê? De um contexto de destruição familiar. Começaram atacando a família e agora os resultados estão aí. E a igreja da atualidade, ela tem que ter um foco nessa realidade de mentes destruídas, de almas totalmente descompensadas, de pessoas que estão desequilibradas, que estão ali na iminência de, inclusive, tirar a própria vida ou fazer mal contra si mesmo, se mutilando com uma resignação sexual e etc. Veja que a ciência, que nos traz tantos benefícios, você tem aí anestesia, remédio de tudo que é tipo, você tem cirurgias tão modernas, essa própria ciência é utilizada para o quê? Para destruir a imagem, a semelhança de Deus. De sorte que, se não houvesse tanto modernismo, talvez nós não estaríamos discutindo isso agora. E isso é um efeito colateral da própria modernidade científica. E aí aqui, ainda no texto da lição, a construção de narrativas. E aí, então, o pastor coloca aqui sobre uma pesquisa do American College Pediatricals, que fala do colégio, do Colégio de Pediatras da América. Eles vão contra, cientificamente, a ideologia de gênero nos pontos que aqui estão estabelecidos.
Dê uma pausa aí no seu vídeo e leia aqui o A, B e o C, que são da própria lição também. 3. Linguagem neutra. Os ativistas consideram a gramática normativa, olha aqui a palavrinha-chave aqui, ó, gramática normativa. Então eles dizem que as palavras são instrumentos de normatização da sociedade. Veja que eles usam de neologismo como a heteronormatividade para implantar a sua ideologia. E agora eles atacam as terminologias usuais como sendo instrumentos de imposição de moralidade, de ética, de fé, etc. Então os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Sempre foi, né? Todos. Né? Falou todos, as mulheres estão ali. Eu aprendi na escola, né, principalmente ali daqui da série em diante, que se houver um ambiente de mulheres e um homem ali, todos. Né? Então, o gênero masculino, gramaticalmente falando, abarca, então, o feminino e o neutro. A norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. E para terminar aqui a nossa pré-aula de hoje, eu coloco para vocês aqui uma frase aqui de Friedrich Engels, de uma de suas obras, para você entender como tudo isso tem fundamento no pensamento marxista, né? E chegou até os dias de hoje. Friedrich Engels, o parceiro umbilical de Marx, em sua obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, essa obra é de 1884, lá no século XIX, afirma que a monogamia significa o fim da liberdade feminina e não o fundamento de uma relação igualitária. Olha ali o igualitário, olha ali a liberdade feminina, olha só como o feminismo ele também é oriundo dos pensamentos e postulados marxistas. A liberdade feminina, né, que abre precedente para o feminismo, o igualitarismo dos gêneros, e a gente sabe que há diferenças, né, entre um e outro. E olha aqui a capciosidade dessa questão de classes opressoras sobre classes. A família como a primeira instituição opressora da humanidade, tudo isso está embutido nesse pacote. Então, o desmoronamento do direito materno foi a grande derrota histórica do sexo feminino em todo o mundo. O homem, isso aqui é a frase de Engels no seu livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, lá na página 77. O desmoronamento do direito materno foi a grande derrota histórica do sexo feminino em todo o mundo. O que ele está querendo dizer? A opção da mulher querer ou não ter filho foi a grande derrota da mulher quando o homem se impôs e disse: você vai ter um filho de mim. O homem apoderou-se também da direção da casa. A mulher viu-se degradada, convertida em servidora, em escrava da luxúria do homem, em simples instrumento de procriação. Olha aqui a disseminação do ódio num texto tão simples como esse aqui. Isso é só uma parte, né? Quem tem leitura, que busca conhecimento, já sabe daquilo que eu estou falando. Então, nós estamos falando de um universo muito maior. Por isso que eu falei no princípio da pré-aula, estamos saindo do nosso quadrado aqui teológico, doutrinário, eclesiológico e indo para o secular, conhecendo o secular e comparando com os postulados bíblicos. Por isso é bom a gente, então, ter um pouco de conhecimento além da Bíblia para questionar esses fatos da realidade. Não que eu precise acrescentar algo à Bíblia, pelo contrário, eu preciso de conhecimento secular para entender o que a Bíblia tem para dizer nos dias de hoje. E Paulo fez isso muito bem lá no Areópago, citando Erasmo, que era um poeta que viveu ali há muito tempo antes dele. Ele tinha um conhecimento helenístico da poesia, da mitologia, etc. e tal. Por isso ele era um homem preparado para o seu tempo. E nós estamos nessa pré-aula nos preparando para também enfrentarmos os desafios da nossa contemporaneidade. Chegamos à conclusão da nossa lição, pedindo a Deus que você, então, ore por cada pessoa envolvida aqui no nosso expediente. Como precisamos de oração de sua parte, precisamos também que você dê o seu like, o seu joinha, que você compartilhe a nossa pré-aula aí nos seus grupos em redes sociais
E aí a gente vai ganhando mais relevância e alcança mais pessoas. É muito bom ser parceiro de você nessa obra de ministrar a palavra de Deus com o currículo da EBD nas igrejas locais onde Deus tem nos plantado. Na igreja onde eu sou pastor, a gente tem sempre lutado por uma grande escola dominical, onde as classes estão definidas, horário, convivência, e à noite os nossos cultos sempre são poderosos e extraordinários. Então que o Senhor Deus te abençoe, que você tenha uma ótima aula nesse dia 20 de agosto e que você possa ser muito feliz e produtivo. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Tchau.